Passada a Páscoa, é tempo de começar o culto ao Divino Espírito Santo, com os festejos aqui em Força, na Ilha Terceira, através de diferentes expressões. As coroações, através do pagamento de promessas, são as mais conhecidas e decorrem nos próximos domingos, até ao domingo da Santíssima Trindade. Viemos até à freguesia das Fontinhas acompanhar a família de João Pedro Andrade, neste que foi o primeiro domingo do Espírito Santo. A fé é tudo quando não se tem nada. Foi desta forma que João Pedro Andrade decidiu recorrer ao Espírito Santo. Agora é tempo de pagar a sua promessa, nesta que é a primeira vez que recebe o Divino na sua casa. Uma sensação difícil de explicar por palavras, quando o coração transborda de amor e fé perante as bênçãos recebidas e os seus pedidos atendidos. Força e proteção foram dadas e dias melhores realmente surgirão. O culto ao Espírito Santo está enraizado na Ilha Terceira e de geração em geração. Prova disso é o facto de este ser um jovem imperador, movido também pelas crenças da sua avó. Vem num momento onde só a fé era tudo. O Espírito Santo entra na minha vida através muito da minha avó materna, que conta aquelas histórias dos avós, porque a mãe dela era marchante, a sogra dela era marchante, o meu avô em casa do seu pai deu algumas coroações e ela era muito devota, ela era daquele tipo de velhinhas que tinha sempre uma coroa de Espírito Santo lá em casa quase todo o ano. Portanto, sempre que não havia ninguém que tinha alguma promessa, a gente tinha lá uma coroa, ela passava o dia a rezar o terço. Depois eu lembro-me perfeitamente de velar o Espírito Santo, que era de passar a noite acordado perante o Espírito Santo, e houve um momento da nossa vida, mais da minha, que eu precisei e recorri então ao Espírito Santo para fazer uma promessa. É interessante que nesse mesmo dia que falamos sobre isso, ela no dia seguinte acordou e disse assim: acho que as tuas preces vão ser ouvidas, porque eu sonhei com a coroa das florzinhas. E a verdade é que meses mais tarde veio-se a realizar aquilo que eu tinha pedido. Infelizmente depois veio a pandemia, entretanto foram 2 anos de pausa, infelizmente a minha avó faleceu e eu tinha esta promessa. Assim que voltamos à normalidade, eu falei com os meus pais e então disse que ia dar o meu nome para tirar o pelhor. Eu tiro o pelhor, que quem é de cá sabe perfeitamente que é no primeiro boto, no dia que fazia 1 ano que a minha avó tinha falecido. E para quem acredita nas energias, eu fui trabalhar nesse dia, saí do trabalho, eram 16h16, saí de casa 17h17 e quando se tropelhou era 19h19 e eu semanas antes, eu dizia sempre que ia ficar com ele todo o ano. Tinha esta fé que ele queria ficar para casa, disse à minha mãe, disse às minhas vizinhas e já estava toda a gente com esta energia e foi a afirmação quando eu entrei, até dizia lá primeiro domingo e assim, logo à partida fiquei sem saber bem aquilo, o que era. Só quando eu ouvi alguém dizer ao povo que estava no adro da igreja todo o ano é que me caiu a ficha e depois aí claro que veio a emoção, mas sim, foi uma história de fé e esta frase também surge. Eu, quando construí todo o altar, baseado no livro, queria pôr uma frase, andei à procura de frases ligadas ao Espírito Santo e esta surge mesmo agora na semana e faz todo o sentido, porque acho que é de facto quando nós não temos nada que a fé é tudo. Entre rezar o terço, coroar, entregar e distribuir esmolas, fica expressa esta fé. Nos 8 domingos, em louvor ao Espírito Santo, João teve a sorte de ter o primeiro domingo, sinónimo que é o primeiro a coroar em 2023, mas também de que teve durante 1 ano o Espírito Santo na sua casa, representado pelas coroas. 1 ano de trabalho, de planeamento e de responsabilidade, recompensado por momentos inesquecíveis e por memórias doces. A casa estava repleta de fé e preenchida como nunca. Todos os dias ao acordar, ouvir beijar o Espírito Santo, e toda a gente já fala vais sentir falta, porque ao fim e ao cabo é sentir a casa cheia, o coração cheio e saber que está tudo bem e que esta fé
que se vai confirmando nestes pequenos sinais da vida, de facto foi fantástico. E ao longo de um ano ter a oportunidade de prepará-lo, porque as coisas foram-se construindo em pequenos pormenores, porque na altura, quando eu falei com a minha avó sobre esta promessa, ela disse-me logo uma regra básica, que é o Espírito Santo quer 3 coisas: flores, azeite e altar. E foi por aí que eu comecei, e as coisas foram surgindo devagar, com calma, porque tinha tempo para isso. E pronto, foi ter a casa cheia, e até a casa cheia, e a união que depois se gera à volta destas festividades, que é fantástico. A família, a união e os vizinhos, tudo. Depois outras pessoas que até não são considerados os nossos, mas que se juntam à nossa promessa. Com grande paixão pelas artes, trabalhos manuais e arranjos florais, João Pedro não podia deixar de idealizar e preparar o seu próprio altar. Eu montei o altar ao longo, talvez, de um mês, porque teve aqui o trabalho de carpinteiro, teve aqui o trabalho da minha tia das minhas tias a nível de tecidos, e da minha irmã a nível de colagens e de decoração, mas depois as flores foram todas no sábado, falta também de poder manter em condições, e no domingo, quando eu comecei a resolver o texto, eu me senti mal disposto, estava extremamente cansado, mas é deixar o cansaço de parte, agarrar-se à fé e seguir em frente, porque esta é a semana dele. Porque quando alguém te procura para fazer este tipo de trabalho, traz uma ideia. Eu tinha a ideia em mente, passei-a para o papel, que era então de ser inicialmente um livro, de ter uma frase, de ter a pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo, de ser cor-de-rosa e branco, vermelho e branco. Inicialmente eu queria mais todo branco e prata, porque fui estudar um bocadinho das liturgias. Só que eu quis uma linha de pensamento, e então comecei pelos convites. E na altura o material que eu fiz, os convites, que são muito idênticos a estes livros que estão aqui, não havia o veludo branco. E eu falei em várias papelarias, só havia o vermelho. Portanto, eu acabei por introduzir o vermelho também aqui. E depois foi juntar tudo. O livro, inicialmente, não queria tanto tradicional, depois também o carpinteiro com quem fui deu a sua opinião, depois também os tecidos acabam por falar um bocadinho por si, e foi-se construindo por seleção. A ideia base era aquela, e aquilo foi-se criando, conforme havia uma ideia inicial, não havia este material, passávamos para o outro, e este é o resultado final, que acho que transmite o que é o Espírito Santo. Tem as cores, tem a frase, tem a paz, a fé que eu acredito aqui exposta neste altar. E tens a certeza que esta fé vai te acompanhar para o resto da vida? Exatamente, tenho a certeza. Acho que todos nós já recorremos a vários tipos de promessa. Aqui na ilha nós podemos ver vários exemplos, a Maria Vieira, o Senhor dos Milagres. O Espírito Santo passou para mim a ser mais um, porque eu presenciei na pele o que é, num momento em que eu não tinha nada, não havia um caminho, só havia a fé, e neste caso, na pessoa do Espírito Santo, isso se realizou. Portanto, acredito que num futuro em que o impossível pareça mais certo, que eu volto a recorrer ao Espírito Santo, porque de facto eu senti na pele o que é o milagre, digamos assim, do Espírito Santo. Na Ilha Terceira, o culto do Espírito Santo está documentado desde 1492. Ainda hoje é das manifestações mais marcantes da cultura e da fé terceirense, que realmente não se consegue explicar. Do primeiro domingo do Espírito Santo ao dia do Bodo, reina mais do que nunca a partilha.